Versículo 13. E eu confesso aos irmãos que hoje pela manhã eu fiquei com medo, porque quando a pastora Luziane começou a ministrar e falando, sai do saleiro, eu falei, ela vai entrar no texto, Senhor. Mas o Senhor me deu esse texto, não é possível. E ela sai do saleiro, e eu, meu Pai do céu. E ela sai, eu falei, Senhor, calma, Deus. Aí só falou, sai do saleiro. Por sinal, quem está gostando do congresso? Estamos sendo ministrados hoje o fechamento, o Congresso Maturidade, Influencer, de ser influência, que também está conectado à nossa celebração de aniversário. Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu realmente acredito que cada um de nós vai se comportar de uma forma diferente, porque nós fomos ministrados de todas as formas, sobre rede de influência, como o Espírito Santo nos influencia, a nossa capacidade de influenciar pessoas que, como ficou a frase, né, é para isso que você se converteu. Agora todo mundo está falando isso, tem que fechar o portão, é para isso que você se converteu, irmão. Mas está difícil, é para isso que você se converteu. Então, tudo é para isso que você se converteu. E fomos ministrados também sobre aquilo que nos bloqueia, nos impede, e ter noção do que nos impede, nos permite avançar. E hoje, concluindo, eu quero compartilhar sobre qual é o impacto, o que vai acontecer a partir de 9/1, quando a celebração coletiva, ela se findar aqui e você sair para um desafio. Qual é o impacto da influência que nós podemos ter no mundo? E para isso, eu quero contar uma história que até Fernanda estava comigo. Fernanda está aqui, né? E ela falou assim, aquela história parece a famosa estrela do mar. Aí eu falei, calma, essa aí eu vou guardar. Já contei algumas vezes, mas eu tenho que começar com ela. Havia uma mulher que, todas as manhãs, bem cedo, ela ia até uma praia, e nessa praia havia uma ocorrência do mar trazer várias e várias estrelas do mar até a areia, e ficavam milhares assim. E essa mulher, ela ia até a areia, pegava uma estrela do mar e jogava de volta para a água. Ela ia, pegava uma estrela do mar e dedicava um tempo da sua vida ao fazer isso, estrela após estrela. Um homem, ele se exercitava também de manhã cedo na orla dessa praia, e quando ele observava isso acontecer, ele achava estranho, porque eram muitas estrelas, e toda manhã tinham muitas estrelas ali. E ele passou um dia e falou, essa mulher é louca. Passou outro dia e falou, eu não entendo essa mulher. O outro dia ele riu, e todo dia ela estava lá. Até que um dia ele falou, eu vou falar com ela, às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo, eu vou lá. Então ele desce, vai até essa senhora que estava jogando as estrelas de volta. Vira para ela e fala, minha senhora, todos os dias o mar devolve centenas e centenas de estrelas para a praia. A senhora talvez jogue 20, 30, todos os dias vem muito mais estrelas, a senhora nunca vai acabar, a senhora nunca vai fazer a diferença, sempre vão ter estrelas aqui. O que a senhora está fazendo é em vão? E ela vira para esse rapaz e fala o seguinte, mas se cada um também vier e pegar uma estrela e devolver, e ela dá um sorriso, se abaixa, pega a próxima estrela e devolve o mar. Porque o impacto daquilo que a igreja faz, ela não é medido em uma pessoa que joga uma estrela de volta do mar. O impacto da igreja é medido quando cada um de nós assume a sua responsabilidade. A única forma da igreja fazer a diferença é se cada um de nós entendermos a nossa identidade. E nós vamos meditar num texto que Cristo nos deixa como ensinamento. Você achou aí? Amém? Mateus 5:13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a não ter gosto, como ele vai restaurar o sabor? Para nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vocês são a luz do mundo.
E não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma mesa, mas se coloca num lugar adequado, onde ela ilumina muito bem os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A Bíblia, nessa passagem que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, nós temos o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte acontece aonde? Dessa vez vocês estão espertos, que eu perguntei da outra vez, ficou, e agora? Aonde que o Sermão do Monte acontece? Agora foi no monte. Jesus reuniu uma multidão e ele foi ensinar sobre o reino. Cada versículo, cada frase falava um pouco sobre o reino de Deus. E ao ensinar sobre o reino de Deus, ele fala sobre as bem-aventuranças, aquilo que se fizermos e praticarmos, nós vamos ser abençoados. E logo depois, ele lança duas identidades para os seus discípulos: sal da terra e luz do mundo. Amém. Viu? Fiquei aguardando se haveria um haja água hoje. Não, todo mundo veio e teve um haja água. Eu falei assim, não, Deus vai prover. Tá vendo? E essas identidades não são por acaso, não são aleatórias. Deus quer falar algo ao nosso coração. E a primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero fazer a diferença, se eu quero impactar o mundo, é que nós só impactamos mediante aquilo que nós somos. Vou repetir. Nós só somos capazes de impactar mediante o que nós somos. Repara, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, ele não fala o que eles vão fazer. Ele não fala, agora discípulos, vão lá e iluminem, vão lá e salguem, vão lá e... Não. Ele fala o que eles são. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Mas se você para pensar, o mesmo Cristo que anuncia, vocês são luz do mundo, diz na palavra de Deus o seguinte, eu sou a luz do mundo. João capítulo 1, ele vai um pouco além e diz, no princípio ele era o verbo, versículo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que se fez foi feito por ele e nada poderia ser feito sem ele. Porque a Bíblia diz em Gênesis que a terra não tinha forma, estava vazia. E o Espírito dele pairava sobre as águas e Deus disse, haja. Vocês sabem por causa do ministério, vamos de novo. Haja luz. E houve luz. Só que o sol e a lua só foram criados depois. Se o sol e a lua, que são os lumiares para representar dia e noite, só foram criados depois, que luz é essa que houve sobre o início da criação? E João responde o seguinte, ele, aquele que é a palavra, é a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. E a Bíblia diz mais, ele veio para os que eram seus, e os que eram seus o rejeitou, mas ele deu poder para que todo aquele que nele cresce, fosse chamado filho de Deus. A primeira luz, a primeira revelação, porque luz é o contraste das trevas, porque aquilo que é luz se revela. A primeira revelação da história é o próprio Jesus, porque Deus disse, haja luz e houve luz. E a partir da existência de Cristo, todas as coisas são feitas. Ele é a luz do mundo, e agora ele nos chama para também ser luz do mundo. Parece que é estranho. Como que ele pode ser a luz do mundo e falar que eu sou a luz do mundo? Só existe uma explicação. Se Cristo está deixando claro que assim como na criação, ele nos fez, porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois dá uma ordem, vão, multipliquem, sejam férteis, governem a terra, preencham.
Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria conforme a sua imagem e semelhança. E quando Ele diz, eu sou a luz do mundo, Ele chama os seus filhos, aqueles que são corpo com Ele, igreja, e fala, assim como eu sou luz desse mundo, eu chamo cada um de vocês para ser luz deste mundo. Porque aquilo que somos é uma obra exclusiva do Senhor Jesus. E se o que impacta a sociedade é aquilo que somos, eu preciso perguntar, o que tem sido formado em você por Jesus nessa última semana, hoje? O que tem sido transformado na sua essência, história e atitude por Jesus? Porque a única coisa que vai impactar o mundo é aquilo que Jesus tem feito em nós. Você vai me desculpar pela sinceridade dessa noite, mas mediante as notícias que eu vejo na internet, na televisão, a gente não tem mais escândalo quando o pecado acontece. É palestra totalmente corrompida em universidade, são livros que autoridades dizem, não, esse livro pode estar na escola, mas a própria autoridade não tem coragem de ler o livro ou apresentar na sua casa. É o pecado sendo apresentado como verdade, é a identidade daquilo que é gênero, daquilo que somos sendo distorcida, é a família que foi criada por Deus sendo legislada por homens, é a forma de se amar que foi criada por Deus sendo dita por qualquer um, é a criatura dizendo as regras que estão sobre ela, quando há um Criador, é cada um dizendo as coisas que são, e não se escandaliza mais. Querido, se soltar uma notícia hoje no Instagram e aparecer para você, criança foi violentada, uma mulher foi abusada, uma pessoa acabou de perder a casa, um furacão devastou uma cidade, você não escandaliza, você não é mais surpreendido. Mas se também aparecer baderna e confusão no estádio de futebol, baderna e confusão de pessoas que pensam diferente na política, pai acaba de abandonar a casa, o índice de divórcio aumenta, as pessoas estão brigando mais, o crime está disparando, o trânsito está um caos. Não, Campos é assim mesmo, dá um jeitinho. Isso não está mais escandalizando ninguém, porque o mundo não impacta e escandaliza o próprio mundo, porque é igual. Ou seja, se quem somos é o resultado do próprio mundo, desculpa, mas não vamos fazer diferença, porque você é igual. Jesus disse que nós seremos perseguidos. Jesus disse que muitos morreriam por seu nome. Ele diz o seguinte, alguns matarão vocês achando que isso é o culto a um Deus verdadeiro. Bem-aventurados, que é o texto acima de ser chamado, vocês são luz do mundo. Quer ver? Versículo 10, Mateus 5:10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqueles que são luz do mundo, aqueles que são sal da terra, sempre foram perseguidos. Se a morte não era física, era social, às vezes não eram compreendidos. E o próprio Cristo disse, assim aconteceu com ele. E é simples, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quando eu digo amizade, não quer dizer que eu não vou estar perto de alguma pessoa que não é cristã, não é isso. Mas a amizade a gente entende que é compartilhamento, é ser amigo, é estar perto, ou seja, aqueles que compartilham e fazem parte, e são iguais ao mundo, eles são diferentes de Deus. E aqueles que são iguais e se aproximam de Deus, são diferentes do mundo. Mas se você é igual a todo mundo, que impacto você tem tido? A única forma de impactarmos alguém é se nós somos diferentes. Eu comentei aqui ontem, durante o louvor, uma coisa que estava reservado para hoje, então me permita repetir. Eu disse o seguinte, existe hoje um movimento muito grande, e pode ser que você faça isso, e reclame da sua casa, reclame da sua vida, reclame assim, poxa, o meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga,
pessoal lá em casa é osso, não muda, só me persegue, é difícil de lidar, me dá problema. Senhor, muda ele, faz com que ele perdoe, faz com que ele conserte, faz com que ele seja diferente. Aí você está 1 ano orando, faz com que meu pai, minha mãe, faz com que o outro seja diferente, Senhor. Ou então a reclamação, o murmúrio é, o trabalho é difícil, Pai, só eu creio, só eu continuo. Ou provação, estão me perseguindo, estão puxando, e transforma o meu colega, que ele possa dar um sorriso, me dar um bom dia. Aí as salas de aula, de escola, faculdade, universidade, está difícil, ele me persegue, ele está me influenciando, ele não muda a forma de falar, transforma ele, Senhor, transforma ele. Nós estamos numa geração que a nossa oração é sempre uma reclamação de um problema do outro, e que nos afeta. A transformação dos ambientes vai vir quando você fizer a seguinte reflexão: está difícil lidar com ele, Senhor, me transforma. Porque se o Senhor me encher de amor, eu vou ser capaz de estar perto da minha família que me persegue. Se o Senhor me encher de amor, eu consigo conquistar diariamente o casamento que o Senhor me abençoou. Se o Senhor me encher da tua presença, eu consigo transformar os meus irmãos que ainda não conhecem o Senhor. Se o Senhor me encher de sabedoria, a minha sala de aula, que é muito difícil, vai conhecer Jesus. Se o Senhor me transformar, os outros que têm suas dificuldades verão a solução em mim. Porque Jesus não disse que os outros seriam luz do mundo. Jesus disse aos seus discípulos, vocês são. Jesus não disse aos distantes, vocês são sal da terra. Ele disse aos que estão perto, vocês são. Porque o impacto no mundo acontece daquilo que somos. Porque aquilo que você é, se torna naturalmente o que você faz. Não adianta você pegar um punhado de sal, colocar numa jarra de suco, misturar muito bem e falar assim, esse suco vai ficar doce. Porque todo mundo sabe que aonde está o sal fica... Gente, não me coloquem em descrédito aqui na frente não, porque eu disse todo mundo sabe, nem todo mundo respondeu, pelo amor de Deus. Está na internet. Você pega um punhado de sal, meu querido, sal, bota dentro da jarra, mistura com aquele Tang Pro de maracujá, com água aqui, ó, vai, mistura, 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 mistura e dá-lhe, até que você não ouve mais o barulhinho do sal no fundo e bebe. Vai estar? Você chega em casa, está tudo em dia com a Enel, tudo certinho, lâmpada no lugar, não está queimada. Você liga o interruptor e vai se acender a luz. Você não precisa falar para a luz, ilumina, e você não precisa falar para o sal, salgue. Só precisa ser sal. E só precisa ser luz. Se nós nos preocuparmos mais em ser luz e sal, o resultado natural vai ser que os ambientes sejam iluminados e salgados. Quando nós focamos naquilo que fazemos, o que somos se torna artificial. E tudo que é artificial não dura. O impacto do mundo acontece quando nós somos. Mas, vamos continuar? Porque além do impacto do mundo ser provado quando nós somos, nós precisamos ser usados por Deus para sermos estratégicos e intencionais naqueles que não são iguais a nós. Aqui você vai entender o meu medo quando hoje de manhã a pastora Luziane falou, sai do saleiro, sal. Eu falei assim, agora ela vai entregar, Senhor. Agora ela vai entregar tudo que eu vou falar. Ela só falou essa parte. Mas a diferença do sal é feita quando ele está fora do saleiro. Na verdade, nessa época, querido, no período onde Jesus está ensinando, cerca de 2000 anos atrás, eu sei que é óbvio, mas eu tenho que falar. Não havia luz elétrica, não havia geladeira, não havia essa capacidade que temos de botar isopor com gelo, não havia uma capacidade eficiente de conservar alimentos. Então, o costume era, igual você já viu, muita carne seca que dura. O sal tem uma característica que é
absorver a umidade, retirar da comida ou de qualquer lugar que esteja e tornar esse alimento mais seco. E uma vez que o sal absorve a umidade, ele dificulta ou praticamente impossibilita que bactérias ajam nessa carne e comecem um processo que o estrague. Acertei, Valesca? Que Valesca que me... Se não erro aqui, acertei, tá? Estudei muito, que aqui a cobrança é grande, meu filho. Tá achando que difícil é... Você acha que o mais difícil é errar na Bíblia? Na Bíblia, pastora Érica e pastora Marta, olha assim, ó, pastor, mas erra na biologia que já vai. Depois eu falo, errou, hein? Não, você acha que eu não sei? Estudei. Então, o sal, ele era um elemento valioso porque ele conservava os alimentos, não permitia que estragasse. Eu vou falar de novo para isso marcar. O sal era usado para que o alimento fosse conservado e não o estragasse. Além disso, e eu digo de experiência própria, o sal, ele não apenas atribui o sabor salgado, mas ele realça os outros sabores que tem no alimento. Digo de experiência própria, porque uma vez eu fiz tudo certo com o macarrão. Eu esquentei a água, eu espalhei o macarrão, pus um pequeno fio de óleo que dizem, não é necessário, mas eu pus para não agarrar. Eu fiquei atento, quando ferveu, eu dei o migué de desligar e ligar, cuidei tudo, saiu a água, eu sabia certinho que se deixasse ele continuar cozinhando, então tinha que botar água fria para poder interromper o processo de cozimento. Fiz botei o alho, botei o óleo, botou para dourar, botei o macarrão, botei um pouquinho do molho de tomate só para dar uma cor, botei no prato, estava bonito, o cheiro estava bom. Quando eu provei, esqueci o sal. Querido, estava na proporção certa de alho, o alho não queimou, o óleo fez o papel dele de pouquinho de dourar, o macarrão estava bonito, não estava al dente, mas aquele al dente fingido não, quem a gente faz o macarrão erra o ponto, fica duro e fala, está al dente, só se for para quebrar o dente, estava no ponto certinho. Rapaz, se eu tivesse no Masterchef, estou falando com vocês que teologia tem paciência, mas culinária é outra, vai ser eliminado, pastor. Faltou o tempero. Está vendo? O juízo é grande. Faltou o sal, faltou o sabor. Querido, tinha tudo. Mas se faltou o sal, era insípido. E aquilo que é insípido, sem sabor, ninguém come. Então eu vou repetir para que era usado o sal. O sal era usado para que a comida não estragasse, fosse conservada. E o sal é usado para que o sabor daquilo que existe da comida possa ser experimentado, porque sem o sal não há sabor. E Jesus disse, versículo 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele vai restaurar o sabor? E a conclusão de Jesus é óbvia, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um famoso pregador que eu citei recentemente, Tim Keller, ele uma vez pregou no parlamento inglês para a liderança britânica. E quando ele pregou para a liderança de um país, ele disse, a partir desse texto, e isso é loucura que eu vou te falar, mas foi o que ele disse, que a sociedade deveria praticamente supervisionar e cobrar que a igreja fosse igreja. Porque se a igreja não for igreja, ela não vai ser capaz de mudar a sociedade. Porque ele diz o seguinte, o sal só muda a carne porque o sal é diferente da carne. Se o sal for diferente da carne, ele é capaz de fazer a diferença na carne. Se você botar carne com carne, não gera nada, e sal com sal também não muda nada. Então, a única forma da igreja mudar a sociedade é se a igreja for igreja. Essa igreja for conforme a palavra. Se ela for conforme a palavra, ele teve a ousadia de falar, assim a sociedade vai ser impactada por ela. Talvez você pense, que impacto? A ciência se desenvolve por causa do cristianismo. As primeiras universidades são cristãs, os grandes cientistas são cristãos. Isaac Newton escreveu mais sobre teologia
do que sobre ciência. A forma moral, os códigos penais, a forma de certo ou errado que a sociedade usa, ela está conforme a palavra de Deus. Mas se isso for corrompido, não haverá diferença para a sociedade. Então, da mesma forma que nós temos que ser diferente para fazer a diferença, deixa eu te falar, o sal não é capaz de salgar o próprio sal, e o sal não conserva o próprio sal. Se você quer conservar um alimento, você não deixa o sal no saleiro e fala, vai, conserve, em cima, dentro do saleiro, e a carne vai estragar. Se você espera que a comida tenha sabor, não adianta deixar o sal dentro do saleiro. Se você espera que haja luz aonde tem trevas, não adianta esconder a luz debaixo da mesa. Se você também não estiver no lugar certo, não haverá impacto, porque aquilo que você é, não vai impactar se não estiver no lugar certo. Uma das coisas que você concorda comigo, é que dia após dia a sociedade, ela experimenta, e é triste, a ausência do Senhor manifesta em alguns lugares, em algumas pessoas. Mas como eu disse, eu pedi perdão no início, eu vou pedir sempre, desculpa a sinceridade das minhas palavras. Mas se a expectativa da criação é que fossem revelados os filhos de Deus, como diz o Romanos, e você que é filho de Deus, amém? Só se apresenta como filho de Deus por 2 horas dentro de um prédio, lá vai continuar com ausência. Tem uma música chamada Onde Está Deus? E essa música dói, porque ela fala assim, se não tem perdão, não tem amor. E se não tem amor, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar aquele que me ofendeu, aonde está Deus? E a fala dele que machuca, da música, é assim, ó, está lá fora, e a alma chora. É bonito quando a gente fala assim, ó, e eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é bonito, sim ou não? E você já ouviu assim, ó, Deus, ele aguarda você abrir a porta para que ele seja o salvador da sua história. Isso é verdade. Só que esse texto é uma carta escrita para a igreja. A igreja já acredita que Jesus é seu salvador. Você só se torna igreja se ele for seu salvador. Só que João retrata a fala de Jesus para uma igreja. É o próprio Cristo que está falando, escreve para aquela igreja, que eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora da porta batendo para entrar. Na nossa cabeça isso não faz sentido, mas ele disse, eu estou batendo a porta para entrar, eu quero estar dentro. Isso quer dizer que, se nós não vivermos sobre a influência diária do Senhor, se nós não nos preocuparmos com isso, eu posso ser negligente de tal forma que tenha tudo em nossa vida, menos a identidade do Senhor. Mas se isso pode acontecer com aqueles que o conhecem e negligenciam, imagina uma geração que passa 10, 20, 30, 40 anos sem ter um pouquinho de sal perto, uma vela que iluminasse um pouco, porque uma das coisas incríveis no sal é que uma pitada faz toda a diferença. O impacto daquilo que você é só acontece se você estiver no lugar certo. Igreja nunca foi chamada para estar sempre junta no mesmo lugar, se ela não for atrás de alguém. Porque a unidade da igreja sempre alcançou pessoas. A Bíblia diz em Atos 2, como lemos semana passada, que a igreja estava nos templos e nas casas. A igreja estava em todos os lugares reunida, transformando, alcançando pessoas. Não permita que, talvez, uma ação que começa no século III, de
termos prédios confortáveis e bonitos, de pensarmos na estrutura física, isso te acomode para onde você tem que estar. Isso te acomode para a missão que Deus te deu. Porque talvez se multipliquem os números e as quantidades de CEPs de prédios. Talvez se multiplique, se acumulem ambientes onde se tem a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, quando a Bíblia diz que é a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então eu faço eco ao que a pastora Luziane disse de manhã, agora vocês vão entender. Sai do saleiro. Vai fazer a diferença. Vá se colocar aonde precisa. Se é um mundo que está sendo destruído e precisa ser conservado, vai fazer a diferença. Precisa de missionário no Nordeste, precisa de missionário no Norte, mas precisa de missionário nas universidades federais. Precisa de missionário na internet, porque comentários, palavras erradas, vídeos que destroem a moral estão na internet inundando os jovens. Porque eles dançam conforme as músicas que escutam, falam conforme os vídeos que veem. Onde estão aqueles que influenciam de forma positiva? Aonde estão aqueles que são referência para uma juventude de como se comportar? Precisa de influenciadores na forma de se vestir, de se comportar, na forma de respeitar. Aonde estão aqueles que vão viver como cidadãos perfeitos? E isso vai ser exemplo. Você quer ser influência? Vai na casa de alguém. Porque cada vez mais é normal um filho desobedecer o pai e todo mundo passar a mão e achar bonito. Não, é bonito. A disciplina está se perdendo, a obediência está se perdendo, os princípios estão se perdendo, o valor à casa está se perdendo. Se você quer ser influência, quer de fato fazer a diferença, quer conservar, vá aonde precisa. Alguém precisa que você esteja perto. Mas pastor, eu não sei tanto da Bíblia, eu estou começando. Pastor, é tudo muito novo, querido. Eu não estou pedindo para você dar um cursinho, vender um curso EAD. Eu não estou pedindo para você dar uma palestra. Eu só estou pedindo para você ser perto de alguém. Porque é natural do sal salgar, da luz iluminar. É da sua natureza. É de quem você é. Porque enquanto você não estiver, alguém estará. Enquanto você se calar, alguém vai falar. Enquanto nós não entrarmos nas escolas, alguém vai falar. Enquanto não entrarmos na universidade, alguém vai falar. Mas pastor, precisamos então nos organizarmos e fundamentar e cuidar dos nossos jovens. Vamos. Porque eles são missionários nas universidades. Então a gente tem que se preocupar, sim, as escolas. Mas enquanto nós não formos sal e luz na nossa casa, não adianta eu querer missionários para fora. Porque é lá onde eles estão sendo forjados. O primeiro sal, a primeira luz que eles veem é em casa. Eu juntei um bando de louco de adolescente jovem, está tudo um grupo só. Estão loucos para invadir minha casa agora, rapaz, para fazer uma viradão, jogar videogame. Estão malucos. Tá. O grupo só fala disso. Graças a Deus, Iago propôs um paintball e aí amenizou, desviou o foco. E aí eu juntei esse bonde. Quem está aqui? Faz assim, estou aqui, ó. Animação de Rafael, você está vendo? Menino animado. Não, brinca com ele. E aí eu falei para eles o seguinte, né? A gente juntou, todo domingo após EBD a gente junta. É estratégica e ninguém falta EBD também. Vai? E aí a gente juntou, um olhou para o outro e falou assim, ó. Nós estamos dando abertura um para o outro, para que um corrija e ajude o outro. Então, da mesma forma que você olhar e falar assim, rapaz, não faz isso, eles podem vir falar, pastor, faz assim não. Fala assim não, muda. E nós estamos aqui firmando uma aliança, porque homens são forjados em aliança, compromisso, é palavra, sim, sim, não, não. Estou com você, estou com você, não estou, não estou. E se estou em tudo, se não estou em nada. E o nosso compromisso é que nós vamos ser referência um para o outro. Então, a partir daquele momento,
além de como pastor já ser referência, eu entendo que na vida deles eu sou referência nos detalhes. Porque eu só sou capaz de conservar o que é de bom em cada um deles se eu estiver perto. Eu só faço a diferença quando eu estou perto. Só que existem pessoas fora dessas portas que não tem uma pessoa para chegar para perto e falar assim, ó, olha para mim que eu sou a sua referência. E muitas vezes falta pouco. Às vezes a gente vê assim as crianças, né? As crianças estão correndo na hora do louvor. E corre para lá, corre para cá, corre para lá. Vocês viram crianças correndo hoje? Porque elas estavam dançando. Porque a irmã Carol falou assim, vou ensinar vocês uma coreografia improvisada do nada. E formou um círculo. E começou, acho que com 3 crianças. 3. Só que tem uma coisa que eles aprenderam. Talvez você tenha que aprender. Eles influenciaram com o exemplo. Então, eles começaram a dançar. As outras crianças viram e foram dançar. E, de repente, eu tinha um grupo de crianças dançando. Conforme qual referência? Tia Carol. Se tia Carol falava, ressuscitou é para cá. Eu só aprendi essa, tá, Carol? Eu sou ruim na dança. Ressuscitou é para cá. As crianças, ressuscitou é para cá. Se cruz é para cá, cruz é para cá. Agora, pensa isso dentro das casas. Se o certo é para cá, o certo é para cá. Se como se senta é assim, se senta assim. Se como se fala, porque referência tem que estar perto. Mas se o sal ficar dentro do saleiro, não vai ter sabor nenhum a comida. E se a luz for escondida, não vai fazer a diferença. Porque eu só posso impactar o mundo se eu sair de onde eu estou. Eu queria pedir ajuda à minha equipe. Eles já sabem o que é. Meu bem, você pode desligar essa luz aqui, por favor? Isso aí. Clarinha, você pode, por gentileza, desligar essa luz aí de dentro, por favor? Obrigado. Fica de pé. E olha só o que eu vou falar para vocês, hein? É para fazer exatamente o que eu estou falando. Já vou avisar de antecedência. Se alguém tiver um problema com ambientes muito escuros, fica perto de alguém e dá a mão. Vou repetir. Se você tem um problema com algo muito escuro, por um pequeno espaço de tempo, fica perto de alguém e dá a mão. Quando eu falar já, a luz vai ser desligada. E você vai fazer o seguinte. Você vai dar um grito de desespero. E pode ser alto. Pensa o seguinte, o grito mais desesperado que você puder dar. Desliga, por gentileza, a mídia aqui, ó, o Data Show. Vou repetir. Eu vou falar 1, 2, 3 e já. E quando a luz desligar, você vai dar um grito de desespero. E a gente não vai ligar a luz. Calma aí, o André vai preparar ali, ó. Beleza? Tudo preparado aí? Deixa eu ver que o Julinho foi acertar uma ali, ó. Foi. Então preparem. No já, grito de desespero. 1, 2, 3 e já! Amém. Amém. Não, pode manter desligada. Ouviram esse grito? Assim tem sido a sociedade gritando no escuro da ausência do Senhor. Assim tem sido em vielas e festas onde pessoas sem Deus gritam por socorro no seu coração. Assim tem sido pessoas abandonadas, assim tem sido o mundo sem o Senhor. Porque se não houver a manifestação de Jesus, não tem luz. Mas se cada um de nós começar a fazer a diferença, e no meio de um lugar de trevas for luz, significa que uma pequena lanterna te permite ver. Se cada um de nós assume a responsabilidade de fazer a diferença, o grito de desespero será visto, as pessoas que precisam serão alcançadas. Se cada um de nós entender que enquanto nós que somos luz nos escondermos debaixo da mesa, ainda haverá escuridão, as coisas vão mudar quando eu me manifestar.
E se cada um de nós não ouvir o chamado de um congresso, o chamado da igreja, o testemunho dos que estão ao lado para ser luz, o mundo ainda estará em trevas. Mas quando uma igreja entende que cada um de nós é luz, as coisas são diferentes. O pouco que eu tenho ilumina as trevas, mas quando estamos juntos fazemos diferença, porque não se pode esconder uma cidade iluminada no topo de uma montanha, não se pode impedir o sabor do sal na comida, não se pode impedir o efeito da luz das trevas, não se pode impedir o agir da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A única influência que o mundo ainda aguarda é a manifestação dos filhos de Deus. Porque ele disse: vós sois a luz do mundo. Que esse movimento de levantar uma luz não se restrinja a um prédio. E eu quero orar por cada um de nós, porque assim como há desespero e tristeza nas trevas, como ouvimos, assim está lá fora. Mas Cristo confia e acredita em cada um de nós, porque nos deu o seu Espírito. E Ele disse que faríamos obras maiores. E Ele disse que mudaríamos o mundo. E Ele disse que as casas seriam abençoadas. E Ele disse que os sinais acompanhariam os discípulos. Porque um dia, em um momento, Deus olhou aquilo que estava sem forma e estava vazio. E Ele disse: haja luz. E houve luz. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós não estamos aqui para ficar parados. Esse congresso é sobre ser luz. Esse congresso é sobre ser a influência aonde há trevas. Esse congresso é sobre ser influência de filhos, aonde uma geração parece perdida. Esse congresso é sobre ser luz dentro de casa, onde a família está sendo atacada. Esse congresso é de ser referência e ser discípulo para o outro, quando se faltam referências. Esse congresso é sobre a capacidade de olhar para alguém e falar: quer conhecer Jesus, chegue perto de mim. Esse congresso é sobre compartilhar aquilo que Deus tem feito em nós. Esse congresso é sobre sermos capazes de, como a mulher samaritana, que quando encontrou Jesus apenas disse: venham e vejam o Cristo, venham e vejam o Cristo, mas como verão se não houver luz? Esse congresso é sobre uma identidade transformada. Esse congresso é sobre o agir poderoso do Senhor. Então acenda, Pai, acenda a luz no coração de cada um, acenda a luz que rompe sobre as trevas, nos ative de tal forma que as pessoas serão alcançadas, porque a revolução será da influência através do agir do Senhor. E que cada um de nós, aonde estivermos, possamos ser a luz que guia para o Senhor Jesus, a luz que mostra a transformação em Ti, e que nós possamos avançar dia após dia, e que nos locais mais difíceis, nos dias mais complexos, quando as pessoas estiverem no vale da sombra da morte, e quando não houver expectativa, e que se ouça a voz da tua igreja dizendo: e então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quando as luzes novamente forem ligadas, você vai abraçar alguém, vai compartilhar do amor de Deus para alguém, e não vai se esquecer mais que você é referência. Que haja luz. Deus te abençoe. Vá em paz. Vamos dar abraço, que abraço transforma.